Oi, turma. Do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, na terceira parte, As Curas Espirituais. Capítulo 2, Esclarecimentos do Espírito do Dr. Ludwig. As perguntas relatadas aqui não devem ser vistas como mera curiosidade sobre fenômenos mediúnicos abordados, e sim como auxílio à compreensão de aspectos específicos das cirurgias espirituais. Em caso de dúvida, sugerimos ao leitor consultar essas respostas e a referência doutrinária da questão abordada. Número 1. Como ocorrem as doenças no corpo físico? Dr. Ludwig responde: o corpo físico é a extensão de tudo aquilo que pensamos e sentimos. Somos espíritos eternos e, quando estamos mergulhados no corpo físico através das várias experiências reencarnatórias solidárias entre si, trazemos em nossas estruturas perispirituais as marcas energéticas do passado. Hoje, por intermédio de nossas escolhas, podemos agravar ou melhorar essas estruturas, gerando saúde ou doença. O pensamento é a força criadora. As doenças são originadas pelos nossos pensamentos, formas de agir e sentir, e da forma como nos comportamos perante as situações, seja em uma existência atual, seja em uma anterior. Carregamos aquelas marcas energéticas. Precisamos nos atentar que nem todas as doenças possuem origem em encarnações anteriores. Muitas das desordens perispirituais são derivadas dos comportamentos desta encarnação, na qual o ser vai congestionando os centros de força e criando impulsos deletérios que irão se apresentar organicamente como doenças. Os filhos que passam por uma vida inteira guardando sentimentos de raiva, ódio ou rancor fazem do corpo físico um aspirador dessas impurezas, aguçando os desequilíbrios espirituais em forma de mazelas no corpo material, fazendo adoecer o corpo físico. Nota dos autores: Dr. Ludwig sempre se refere aos encarnados como filhos, assim como Dr. Bezerra de Menezes, o que traduz seu imenso amor pela humanidade. Referência doutrinária: sendo o perispírito dos encarnados de uma natureza idêntica à dos fluidos espirituais, os assimila com facilidade como uma esponja que se embebe de líquido. Estes fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta que, por sua expansão e sua irradiação, confunde-se com eles. Esses fluidos agindo sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material, com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo lhe sente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se os maus são permanentes e energéticos, eles podem determinar desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa. Então ele coloca aqui que as doenças, como é que ocorrem no nosso corpo? Pode vir de outra situação, de outra encarnação, algum débito do passado que a gente abusou demais do corpo que a gente tinha, né? O nosso espírito, nosso perispírito, no trabalho que teve numa outra oportunidade foi negativo, isso vai ficar lá no teu perispírito, vai ficar gravado nele. Todas as escolhas, através do seu livre-arbítrio, que o espírito faz, as consequências vão para o seu perispírito, vai refletir no perispírito, porque eles estão ligados, tanto o espírito, o perispírito, que é o envoltório desse espírito, e a carne, que são as oportunidades de estar aqui na Terra. Então, como são interligados, existem aí fios condutores de fluidos que vão mandando de um para o outro. O espírito, através do seu livre-arbítrio, da sua livre escolha, ele pode emanar fluidos bons ou ruins. O perispírito vai agregando aqueles fluidos. À medida que ele agrega, é como se fosse um depósito.
Se é fluido bom, que maravilha, o corpo vai sendo sempre salutar. Se os fluidos são negativos, e grande parte são, o perispírito sobrecarregado emana esses fluidos para o corpo, que acaba mostrando que ele está ficando doente. Isso mostra não só o corpo doente, mas o espírito precisando de um equilíbrio, precisando aí de uma revitalização dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas escolhas. Então ele coloca que tudo começa no espírito, seja de outra vida, de outras escolhas certas ou erradas que fizemos e que foi agregando no perispírito, ou nessa mesma encarnação. Tem muita gente que brinca assim, né? Eu, pelo menos, eu costumo brincar com essa situação para não ficar muito pesado, mas eu tenho conhecimento de que não é bem assim, né? Mas eu falo assim, na outra vida eu fui o cão, então eu tô pagando hoje, mas é uma brincadeira, né? É uma brincadeira, pode ser sem graça para os outros, mas para mim alivia a tensão. Mas, na verdade, pode ter sido dessa vida, não pode não ter sido apenas da outra. Ah, eu tô vindo agora só para pagar. Tem gente que, né, carrega isso. Não, não leve isso tão a sério. Ah, na outra vida eu fiz coisa errada. Olha para trás, nessa própria vida. O que foi que você fez nessa? Quais são as escolhas que você teve? Eu, pelo menos, Patrícia, eu tive as escolhas meio a meio, sabe? Eu decidi coisas com a intenção de fazer o bem, porém de fazer o bem aos outros. Mas eu não olhei para mim e não fiz as boas escolhas para mim. Ajudar os outros sem medida, sem um equilíbrio, me doando demais aos outros e esquecendo de mim. E isso fez com que desequilibrasse. Por isso que as nossas escolhas nem sempre estão atrelado às escolhas erradas totalmente. Às vezes a gente faz escolhas que é com a intenção, com o pensamento, com o coração no bem. Porém, a gente não mede as consequências para nós mesmos. Então, olha só como é que é tênue, né? É muito sutil. Não é algo assim que, nossa, a pessoa é ruim, ela fez só coisas ruins. Não, às vezes ela faz com intenção boa, mas não mede as consequências. E por você fazer com intenção boa, você vai arcar com as suas consequências sim, porque Deus é justo. Mas Ele não vai te dar mais do que você pode carregar, porque Ele vai falar assim, não, peraí, Patrícia teve a intenção de fazer o bem, mas ela não viu que ela estava fazendo mal para ela. Então ela tem que perceber que ela estava fazendo mal para ela. Então nós vamos dar alguma coisa para ela limitar, para ela parar de se prejudicar. E assim mesmo ela vai ter condições de continuar ajudando como ela sempre fez, como ela gosta de fazer, mas com limite, com uma consciência maior, que tem coisas que não está na possibilidade dela, que ela não pode pegar tudo que é do outro e trazer para ela. Conseguem entender a diferença? Então as nossas doenças, elas surgem pelo nosso desequilíbrio, pelas nossas más escolhas. Isso não significa que o espírito é ruim. Isso não significa que o espírito, ele tem a intenção de se prejudicar. Ninguém é doente porque quer ser doente. Grande parte das nossas doenças surgem pelo nosso desequilíbrio, pelas nossas más inclinações de escolhas. E não só porque o espírito é um espírito duro, um espírito egoísta, orgulhoso. Porque se a gente parar para pensar que as pessoas doentes partem do princípio de que ela fez má escolha, de que ela fez, né, mais um mal, e aí por isso ela tem consequência, veja bem, cadê a caridade? Cadê as outras pessoas que vão enxergar essa pessoa com solidariedade, com os olhos assim de empatia? Acaba tudo isso. Ah não, o cara tá numa cadeira de roda ali porque ele foi o cão chupando manga, ele merece mesmo e acabou. E a gente não pode pensar dessa forma, porque se a gente pensar dessa forma, a caridade para com o próximo é zero. A gente vai ficar sempre naquele comodismo do tipo assim, não, tá passando um perrengue dele porque ele merece. E não é assim. Às vezes a pessoa que tá passando perrengue são pessoas inclusive boas, mas que não souberam utilizar as suas escolhas em prol do bem até para ela mesma. Então a empatia em todos os casos é a nossa melhor escolha. Quando a gente julga, nós também seremos julgados. Então todas as pessoas com doença, não é que a gente tem que olhar com os olhos frios e falar, não, ela tem que passar por isso mesmo, e foi uma escolha dela, é consequência de más escolhas dela, então Deus sabe o que faz e pronto. Não, é olhar com empatia.
Aquela pessoa está doente porque ela teve um princípio ali de escolhas negativas, mas nem sempre porque ela tem um coração negativo, porque ela é uma pessoa má. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Tá tudo no nosso perispírito. Fica tudo reservadinho ali. A gente pode fazer caras e bocas para as pessoas. A gente pode fazer de santo as pessoas, mas aqui dentro fica reservado tudo aquilo que nós causamos aos outros e a nós. Então, toda doença tem uma explicação dentro do nosso espírito. É ali a caixinha preta, né? Não tem aquela caixinha preta do avião, quando tem um acidente, fica tudo reservado ali, as informações? A nossa caixinha preta está no nosso perispírito, está tudo marcadinho ali. Então, quando a gente chega no plano espiritual, por exemplo, a espiritualidade, não adianta você chegar lá e falar assim, eu tentei, sabe? Eu fui uma pessoa assim que se dedicou ao bem, eu fui uma pessoa fervorosa, eu fazia oração todo dia, eu fazia canais de YouTube, eu levava informação, nossa, eu tentei fazer o bem. Se a minha caixinha preta tá lá, a Patrícia comia mais do que ela devia, a Patrícia passava noitadas acordada na promiscuidade, a Patrícia bebia até ficar bêbada, né? A Patrícia falava maledicente em relação à vida alheia. Então, na minha caixinha preta vai estar tudo isso. Então, vai ser colocado ali pela espiritualidade o julgamento mesmo. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu preciso para aprender, não por castigo, mas para aprender a ser melhor. Aonde foi que eu errei, que eu preciso consertar. E na outra encarnação eles dão essa bendita oportunidade. Por isso que a doutrina espírita é tão maravilhosa que ela dá essa oportunidade para que a gente possa ressarcir as nossas dívidas, aprender com elas e evoluir. Então, o fato do corpo físico ficar doente é consequência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós vamos ser julgados e colocados diante de situações de acordo com aquilo que nós criamos. As doenças é uma delas. Então, nós temos que arcar com dignidade, com honra, e aqueles que estão em volta precisam ter a empatia, porque ninguém está livre desse julgamento, ninguém está livre desse acerto de contas. Esse momento de doença é um acerto de contas da pessoa com ela mesma, da pessoa com os demais que ela possivelmente tenha prejudicado, os demais para ter benevolência, paciência, tolerância, amor àquele que tanto necessita de um socorro, de um carinho, de uma atenção. Então, doenças não é algo assim que, Deus não gosta de mim, está se vingando de mim. Deus não se vinga de ninguém. Deus é um Pai misericordioso e Ele só dá aquilo que a gente tem de merecimento. E o nosso merecimento, volto a repetir, está dentro das nossas intenções por pensamento e por sentimento. Vamos ficar antenado quanto a isso, porque as nossas curas são possíveis, mas ainda precisa dessa reformulação, desse entendimento. Quando a gente aprender a movimentar nossos pensamentos e sentimentos realmente em favor do próximo, em favor do nosso, não vai ter necessidade de doença. Para quê?